teorias da morte de Hitler você considera mais atuais? Hitler ele tem duas teorias que são fortes, né? De sua morte. A primeira é que ele foi morto dentro de um bunker. Um bunker é um abrigo antibélico, né? Um abrigo de proteção de guerra, que Hitler se escondia em Berlim. Na verdade, pelo que conta a história, era um bunker gigantesco que era nos subterrâneos da cidade de Berlim. Então, isso é considerado realmente real. Ele viveu nesse bunker, tem como comprovar isso. E aí existem duas funções. Existe a primeira, que é de que ele mesmo tenha se matado dentro do bunker, ao não compreender mais como as pessoas não conseguiam ver a beleza do Reich. Né? Que Hitler realmente chega a um ponto que ele acredita tanto naquela filosofia, que para ele viver fora dessa filosofia era algo que as pessoas não conseguiam entender. Ou melhor, as pessoas não seguiam Hitler porque não tinham entendido a proposta do nazismo. O que, de certa forma, é entendível, compreensível, vamos colocar assim. Por quê? Porque se você pensar que a Alemanha em 30 anos saiu de um país totalmente destruído, de uma potência mundial, e que Hitler levou o orgulho da população alemã novamente a se entender enquanto um povo, poxa, é algo incrível para qualquer nação até os dias de hoje. Tranquilo? Então, ele não entendia como as pessoas não enxergavam isso como algo grandioso. Essa é a primeira pergunta. Primeira forma de entender. Então, ele acaba assim o quê, pessoal? Se matando. Agora, a segunda característica é a mais complexa de ser entendida, porque aí você tem várias formas disso. Tem a forma de que Hitler foi executado pelos próprios soldados alemães do seu exército e começaram a achar que Hitler estava passando da conta, o que é também verdade. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a maioria dos nazistas eram antissemitas porque eles ocupavam a região da Alemanha, mas eles não pensavam em eliminar os semitas, eles pensavam simplesmente prendê-los e depois descartá-los em outro lugar. O problema é que a cúpula da SS, a SS é a política, eram os gestores da política nazista, a cúpula nazista, ela também pensava como Hitler. Legal? Então você vai ter esse plus aí que era mais difícil. Vamos dizer, quem mandava no pensamento nazista também era antissemita. Porque o fator dos judeus patrocinarem empresas estrangeiras dentro da Alemanha fazia com que os alemães perdessem emprego. Então cria-se um certo rancor em relação a isso. Legal? E aí entra a segunda dádiva, porque a segunda opção, né? Porque dentre esses militares existiam os militares que não concordavam com a destruição em massa. E aí eles mesmo decidiram manter Hitler preso, e para evitar que o pensamento de Hitler ou que ficasse demonstrado que Hitler tinha discordâncias dentro do pensamento do Reich, eles resolvem executar Hitler. Por que tem esses mitos, né, sobre a morte? Tem outros, vários. Mas por que tem esse Hitler? Porque nunca foi encontrado o corpo de Hitler. Entendeu? E de sua principal amante, que era a Eva Braun. Então, como ele nunca foi encontrado, se cria uma ideia de um herói mítico, o que é complexo, né? Ele se torna um mártir para aqueles que continuam acreditando naquilo que ele pregava. Tranquilo? Se Hitler tivesse dominado o mundo, como você acha que o mundo seria hoje? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que não existe essa possibilidade, né? Que é o que eu estava explicando para vocês. Na história, não existe o e se tivesse para acontecer tal coisa, como seria? Não teria acontecido, nós não saberíamos, porque nós não estaríamos aqui. Provavelmente estaremos vivendo uma outra unidade paralela, né? Uma outra versão histórica paralela. Mas a gente vai fazer isso que eu acho interessante para esforço imaginativo, né? Você imaginar como seria isso.
Bem, eu acredito que o mundo não seria muito diferente do que é hoje, não. Por quê? Porque o que Hitler estava pregando naquela época era o imperialismo, só que no modelo alemão. E o imperialismo que acabou sendo criado é o imperialismo no modelo norte-americano. Eu acredito assim, que a gente pode fazer um exercício maior. Como que nós teríamos chegado ao mundo de hoje se Hitler tivesse ganhado? Então, primeiro, a Guerra Fria não seria entre Estados Unidos e União Soviética. Provavelmente a Guerra Fria seria entre Estados Unidos e Alemanha. Isso é a primeira característica. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos representaria o mundo capitalista, vamos dizer assim, e a Alemanha representaria um mundo capitalista ditatorial. E provavelmente nós teríamos uma terceira força de poder, que seria a União Soviética com o mundo comunista. Então, isso criaria divisões diferentes da estrutura de poder, entendeu? Essas divisões diferentes é que fariam uma guerra fria com mais de dois lados. Vamos colocar, ao invés de ser somente dois lados diretamente na guerra, eu diria que seria dois lados específicos, Estados Unidos e Alemanha, e a União Soviética ali, sim, por trás de um ou de outro, para tentar se colocar como uma alternativa ao modelo capitalista. Segundo, o muro de Berlim não teria caído. E aí você fala, mas tá, qual é a importância do muro de Berlim ter caído? Nós não teríamos talvez esse consumismo que a gente tem hoje, essa forma consumista de mundo, porque a economia hitlerista ou a economia fascista, ela propõe um controle sobre as formas de comércio. Então nós teríamos uma ideia de consumo, mas teríamos bens mais duráveis. Legal? Pela proposta que era dada por aquela época. Que são bens mais duráveis? Se um carro hoje ele é feito para durar 20 anos, legal? No modelo alemão ele seria feito para durar 50 anos. Se o teu computador ele é feito para durar 1 ano, no modelo, na ideia alemã, na proposta alemã, seria feito para durar 5 anos. Porque a proposta deles era de uma indústria de continuidade trabalhista. Então o bem-estar dele era fazer coisas de alta qualidade. Legal? Hoje em dia nós vivemos na era da alta qualidade? Sim. Mas a era de alta qualidade hoje ela é cara. Você, para ter algo que é melhor do que os outros, você tem que pagar mais. Isso é a base do capitalismo de consumo. O capitalismo imperialista também pensa que você tem que pagar mais? Tem. Mas ele não vai te excluir a ideia de que você pagando menos não possa ter coisas boas. Só não vai ter aquelas coisas que são mais caras. Você terá coisas boas, porque quem faz aquilo é o Estado, quem intervém naquilo é o Estado. Entendeu? Então, eu poderia dizer que nós teríamos uma visão mais pluralista de sociedade. Só que o que levaria a isso? Nós também levaríamos à extinção de algumas desigualdades dentro da sociedade. Desigualdade não é enquanto coisa ruim, mas enquanto coisa boa. Então, por exemplo, teríamos guetos formados na cidade, teríamos bairros de pretos, bairros de brancos, bairros de chineses, bairros de indígenas, bairros de imigrantes, entendeu? A cidade seria, ao invés de se transformar em Brasília, Taguatinga, e todo mundo mora nela, seria assim, Taguatinga moram os turcos, os árabes, então só que isso é descendente de árabe. Em Brasília, não, em Brasília moram os arianos. No Guará moram os pretos. Sobradinho moram os descendentes de indígenas. Entendeu? Então seria uma coisa mais sectária, uma coisa mais guetizada. Nós temos o gueto como estabelecimento de uma expressão social. Entendeu? Entenderam isso aí? Qual foi a consequência antisemita que levou a ONU a criar o Estado judaico na Palestina? A criação do Estado judaico, ela é muito mais assim, um meia-culpa das grandes potências. Por quê? Porque anos antes, a Inglaterra, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra esteve na Polônia, que era uma região dominada pela Alemanha,
legal, que estava para ser dominado pela Alemanha, visitando um campo de concentração nazista. Porque o nazismo ele é anterior à Segunda Guerra Mundial. É ele que leva a Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra teve como evitar que os judeus fossem aprisionados. Só que os judeus naquela época não eram perseguidos somente pelos alemães. Eles eram considerados o câncer do mundo. Por que eles eram considerados o câncer do mundo? Porque ninguém conseguia explicar como que os judeus conseguiam enriquecer das crises ou do período das crises que os outros tinham. Então as pessoas faziam anexações mais loucas com relação a isso. E você tem que lembrar que a gente está falando de um mundo cristão católico. E naquela época, a religião que mais é contrária, vamos dizer assim, concorrente da religião cristã católica, são os judeus. Então, os católicos utilizam desse discurso nazista para tentar realmente diminuir a população dos judeus no mundo. Os ingleses tiveram a oportunidade de fazer isso, de impedir esse massacre, não impediram. Os norte-americanos tiveram a oportunidade, não impediram. Só quando eles viram que os alemães estavam passando do limite, é que eles resolveram tomar providência sobre isso. Mas em algum momento, no primeiro momento, isso não foi tomado. Acaba a Segunda Guerra Mundial, os judeus na Alemanha são em grande número, nenhum país quer os judeus de volta, nenhum país quer os judeus de volta, legal? Se eles foram tirados de lá, para que vão trazer de volta? E aí levanta-se a antiga proposta que era dos judeus, de dar a eles um território de origem judaica. E aí os Estados Unidos, obviamente, apoiam essa ideia com duas propostas, com duas funções. Por que eles apoiam essa função? Primeiro, obviamente, para pedir desculpa pelo fato de não ter enxergado o que estava acontecendo. Segundo, é porque nós estamos vivendo o período conhecido como Guerra Fria. E os Estados Unidos não tinham nenhum aliado na região do Oriente Médio. Então, colocar Israel e patrocinar Israel ali era colocar uma base militar norte-americana no meio de um território que era comunista. Então, por que foi criado o Estado de Israel pela ONU? Para pedir desculpas pelo fato deles não terem se preparado para defender os judeus. Então, agora, esse papel foi só porque a ONU é boazinha? Não. Como eu sempre falo para vocês, tudo em política tem um quê e um para quê. Tranquilo?